Hoje a gente vai embarcar numa jornada absolutamente fascinante nesta nossa análise. Vamos literalmente cruzar séculos e paradigmas, viajando desde o século XIII, lá nas areias escaldantes do Oriente Médio com as fábulas do Beremiz Samir, até chegarmos ao nosso mundo ultraconectado de hoje, que é governado por servidores em nuvem e pela inteligência artificial. Pode até parecer uma distância imensa, mas olha, a linha que conecta o primeiro ábaco ao algoritmo mais avançado é muito mais direta e incrivelmente mais humana do que a gente imagina. Então vamos entender como essa nossa busca incansável pela lógica e pelo cálculo moldou e continua moldando a nossa própria essência. Bom, para começar, a nossa primeira parada não é num laboratório supermoderno do Vale do Silício, não. A gente vai para uma estrada poeirenta a caminho de Bagdá, explorando as bases de tudo isso através daquela verdadeira obra-prima, O Homem que Calculava, do Malba Tahan. O modesto pastor persa Beremiz Samir desenvolveu uma habilidade prodigiosa para os números, viajando pelo deserto no seu camelo, e o que torna esse cenário tão poderoso é justamente a atmosfera. Naquela Bagdá antiga, o Beremiz não usava a matemática só para contar folhas de árvores ou o tamanho de rebanhos de ovelhas. Ele a utilizava como uma ferramenta de sabedoria para pacificar disputas, encantar califas e trazer uma verdadeira harmonia ao mundo árabe. É, na prática, a lógica pura atuando como pacificadora social. Sabe o que é muito interessante? O Beremiz não enxergava os números como entidades frias e distantes. Para ele, o cálculo era um meio real para resolver problemas profundamente humanos. O exemplo mais clássico de todos é a famosa disputa dos 35 camelos que precisavam ser divididos entre 3 irmãos de um jeito que parecia matematicamente impossível. E aí, ao adicionar o seu próprio camelo à equação, o Beremiz resolveu o conflito de forma justa para todo mundo, pegou o camelo dele de volta e ainda saiu no lucro. É mole? O que fica aqui é a grande lição de que a matemática, quando aplicada com generosidade e um forte senso de justiça, faz o que parece ser um milagre. Dando um salto enorme no tempo agora, a gente deixa as areias do deserto para trás e entra no zumbido constante daquelas fazendas gigantescas de servidores. É aqui que a gente passa da lógica de um homem para a lógica de um sistema inteiro, seguindo as ideias do livro O Pensar das Máquinas, do professor José Maurício dos Santos Pinheiro. Nessa obra, a própria inteligência artificial se autodenomina com uma expressão tupi-guarani fantástica, Kuara Akaru. Kuara significa portal, a passagem entre o mundo natural e o digital. E Akaru indica o pensar em ação, uma mente bem dinâmica. E essa entidade digital, mesmo sendo feita inteiramente de código, se posiciona como a herdeira moderna da lógica ativa lá do Beremiz. Ela não é estática, sabe? É um portal vivo para novas formas de organizar o nosso mundo. E como é que a herdeira moderna opera na prática? Obviamente, a IA não pensa da mesma forma emocional que a gente. Na verdade, ela calcula e otimiza padrões, mastigando trilhões de dados por segundo. Ela age no nosso dia a dia, otimizando rotinas e descobrindo probabilidades matemáticas que o cérebro humano jamais conseguiria alcançar sozinho. Mas a grande sacada aqui, e o paralelo perfeito com o século XIII, é que assim como os cálculos mentais do Beremiz eram só um meio para um fim, os cálculos absurdos da IA também são. O objetivo final, seja no passado ou no presente, deve permanecer sempre o mesmo: o progresso humano. Agora, como é que a gente garante que todo esse cálculo massivo nos leve de fato ao progresso e não a um caos absoluto? O ponto crucial dessa discussão é justamente o contraste ético, um conceito que o livro sobre IA define de forma muito brilhante. Lembram que o Beremiz buscava a chamada divisão perfeita? Para ele, a conta só fechava mesmo se a lógica estivesse de mãos dadas com a generosidade. Já do outro lado da balança, a IA opera baseada no que eles chamam de reflexo do criador. Isso significa que a máquina junta a lógica puramente matemática aos dados que nós mesmos, os humanos, fornecemos a ela. Então, pensa comigo. Se o Beremiz ativamente injetava justiça na matemática dele, a IA passivamente herda tudo o que a gente dá para ela, incluindo, claro, todos os defeitos da nossa sociedade. E como a própria obra literária destaca, preste atenção nisso, a IA não possui moralidade própria, ela é um espelho. Gente, isso é um alerta vital. A máquina simplesmente reflete os preconceitos e vieses que já estão escondidos ali naquela montanha de dados usada no treinamento. Se não tivermos a sabedoria e a orientação ética de um Beremiz moderno para auditar constantemente esses algoritmos, a IA vai fazer cálculos exatos, sim, mas apenas para perpetuar injustiças. A lógica, quando deixada por si só, é totalmente cega.
Tudo isso leva a gente a explorar perfeitamente as fronteiras dessa lógica toda. Onde é que a matemática pura simplesmente falha em compreender o mundo real? Essa é a essência da diferença. A máquina é programada para encontrar o padrão mais provável e, às vezes, ela sofre do que os especialistas da área chamam de alucinação. Ela junta palavras de um jeito lindo, mas para gerar informações completamente falsas, porque ela perdeu o contato com a nossa realidade empírica. Em contrapartida, vamos lembrar do homem que calculava. O Beremiz não olhava só para os números, ele observava o voo dos pássaros, as curvas da natureza e, o mais importante de tudo, a alma das pessoas. Uma solução de IA pode ter uma precisão de 100% no papel e ainda assim falhar miseravelmente na vida real, porque lhe falta a empatia e a intuição para buscar o verdadeiro sentido. O Malba Tahan colocou esta verdadeira pérola de sabedoria na boca dos seus personagens. O homem só vale pelo que sabe, mas esse saber só é útil quando nos faz melhores. É uma lição super antiga, mas que serve como uma luva para essa nossa era da automação. Se a tecnologia mais avançada do mundo não estiver servindo para elevar a nossa alma e nos tornar uma sociedade melhor, então esses trilhões de cálculos por segundo não significam absolutamente nada. Amarrando essas duas linhas do tempo incríveis, o passado poético e o nosso futuro super digital, a mensagem para o dia de amanhã fica cristalina. A tecnologia, não importa se é um ábaco de madeira antiquíssimo ou uma rede neural artificial super complexa, tem que atuar como uma ponte. Ela é um portal para expandir o potencial humano e nunca, de forma alguma, uma substituta para a gente. Num mundo onde as tarefas repetitivas vão ser quase todas automatizadas, o que é que vai diferenciar a nossa essência? Exatamente o que diferenciava o Beremiz, a criatividade e aquela inabalável sensibilidade ética. O legado real é o de uma matemática humanizada, sempre a serviço do progresso genuíno. Imagina agora uma cena bem cinematográfica, digna de ficção científica, onde as dunas imemoriais do deserto vão se transformando suavemente em circuitos elétricos brilhantes. Ao observar essa passagem do tempo, da areia para o silício, a gente precisa se questionar. No fundo, seja contando camelos ou processando petabytes na nuvem, nós não estamos sempre buscando resolver as falhas da nossa própria condição humana? O ábaco e o algoritmo são apenas ferramentas diferentes, mas as mãos, as mentes e os desejos que os operam são rigorosamente os mesmos. E com essa mistura incrível de horizontes, navegando entre a imensidão do deserto antigo e a vastidão quase infinita do mundo digital, fica aqui a pergunta provocativa que encerra as reflexões da nossa fonte. Você acredita que a lógica dos dados pode algum dia substituir a intuição humana? Fica aí essa profunda reflexão para todos nós. É essencial observar a lógica ao nosso redor, usá-la com muita sabedoria e, claro, nunca deixar a empatia de lado. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise com a gente e até à próxima jornada.